Olá, sétimo ano, bom dia! Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta com esta videoaula para a gente estudar hoje adjunto, adnominal e o predicativo, tá? Vamos identificar a diferença dessas duas funções aí nas orações, tá legal? Então pega seu material para a gente poder dar continuidade aqui aos nossos exercícios e a nossa matéria de hoje, tá? Então vamos lá. Vou sair daqui para não te atrapalhar. Primeira coisa que eu quero começar falando com você. A gente já está vendo aí algumas aulas anteriores, né? A questão do adjunto, adnominal, do predicativo. Então, não é, de certa forma, não é novo, exatamente novo que eu vou falar. A gente vai recapitular e vamos fazer alguns exercícios, tá? Nós já vimos que o adjunto adnominal são aquelas classes gramaticais que exercem essa função por estarem ali ao lado do substantivo, acompanhando, né, o núcleo do sujeito. O substantivo ele funciona como núcleo do sujeito, correto? Então essas palavrinhas que estão em torno dele, né, que se referem a ele, que modificam, que acompanham, né, que especificam. Então essas palavras, essas classes gramaticais vão funcionar como um adjunto adnominal. Quer ver? Olha os exemplos aqui. Minha amiga é muito simpática. Então repara, qual é o sujeito da oração? Minha amiga, né? O núcleo do sujeito é somente a palavra amiga. Tá vendo? Qual é a classe gramatical que acompanha a palavra amiga? Ó, o pronome possessivo minha. Então, o pronome possessivo funciona como um adjunto adnominal. É isso, tá? Muito simpática. Vamos lá. Vamos classificar, vamos analisar tudo, já que agora a gente, né, já vem estudando e sabe. Esse é um verbo de ligação, tá lembrado? Verbo de ligação. O muito intensifica, né? Então é um advérbio. E simpática é o predicativo do sujeito. Quem é muito simpática? Minha amiga. Então se refere ao sujeito da oração, tá? Então aqui o minha é um adjunto adnominal. Por ser um pronome possessivo que está acompanhando o nome, amiga, né? Substantivo, funcionando aí como um sujeito da oração. Minha também é um pronome, então, adjetivo, tá? Outro exemplo. Ele só anda de carro novo. Olha só, ele. Esse pronome aqui funciona como sujeito da oração, não é isso? Quem é que anda de carro novo? Ele. Repara que não tem nenhum outro termo relacionado a ele, somente o pronome pessoal do caso reto, funcionando aí como sujeito da oração, ok? Outro exemplo. Aquela diretora é muito exigente. Então, olha só, aquela, pronome demonstrativo, correto? Diretora aqui é o núcleo do sujeito, então aquela acompanhando diretora funciona como adjunto adnominal, tá? É um pronome adjetivo, assim como o minha, tá vendo? Funcionando aí como um adjunto adnominal, tá? É muito exigente, é também verbo de ligação, igual a primeira oração. Muito intensifica, exigente é o predicativo do sujeito, tá? Então vamos lá ao conceito. Anota aí no seu caderno, ok? O adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo, conferindo-lhe características e atributos. Então você tem na frase uma palavra, um termo, né, que vai acompanhar um substantivo. Esse substantivo vai funcionar aí, se tiver na parte, né, do sujeito, como o sujeito da oração, tá? Então é só você prestar atenção. Quais são as classes gramaticais que podem funcionar como adjunto adnominal, gente? Adjetivo,
né? Pronome. A gente viu aí, olha os pronomes. Minha, aquela. Numeral, por exemplo, se tivesse duas amigas, então duas é numeral, entendeu? Acompanhando amigas, né? Os artigos, artigos definidos e indefinidos, acompanhando aí também o substantivo, podem funcionar como adjunto adnominal, entendeu? O carro, a escola, então esse o e esse a são artigos definidos que podem acompanhar funcionando como adjunto adnominal, entendeu? Tá, gente? Então é isso aí. Anota aí, bonitinho, tudo direitinho, para você não se perder no seu estudo. Vou passar para o próximo slide, ok? Se você achar que tá muito rápido, você pode pausar o vídeo, tá? E copiar aí com toda calma, obedecendo o seu tempo. Então vamos lá para o próximo. Vamos trabalhar aqui a morfossintaxe dos pronomes. Eu acho que na aula anterior eu também cheguei a falar alguma coisa sobre. Como é continuidade do assunto, então preste atenção aqui de novo. Uma dica, anote as frases no seu caderno, entendeu? Eles chegaram eufóricos, os culpados foram eles, muitos turistas desistiram da viagem quando souberam do alto preço dos pacotes. Coloca essas três frases aí no seu caderno e vamos lá analisar morfossintaticamente esses pronomes, tá? Primeira coisa, olha para as frases, pessoal, e identifica os pronomes. Quais são eles? Eles chegaram eufóricos. Tem pronome aí na primeira? Sim, né? Eles. Pronome pessoal do caso reto, se referindo à terceira pessoa do plural, correto? E embaixo, os culpados foram eles. Também tem eles, né? Ah, mas repara só, a posição mudou. Se a posição muda, a função também muda. Observa que no início da oração, na primeira, ele está no início, tá vendo? Na segunda oração, ele já está no final. Então, mudou de posição. Presta atenção nisso. Olha a terceira frase. Muitos turistas desistiram da viagem quando souberam do alto preço dos pacotes. Então, nós temos aqui, ó, muitos, né, pronome indefinido. A gente não sabe a quantidade exata de turistas que desistiram, tá? Então, vamos pegar esse muitos aqui. Vamos analisar cada uma delas. Espero que tenha dado tempo de você colocar, fazer a cópia aí no seu caderno pra gente caminhar juntos, né, gente? Então, vamos lá. Na primeira aqui, ó, eles chegaram eufóricos. Eles, pronome pessoal do caso reto, como eu já falei. Terceira pessoa do plural, correto? Então, eu tenho um pronome reto exercendo a função de sujeito. Gente, pronome reto sempre, tá? Se ele for exercer a função na frase, qual é a função dele? Sujeito. Pronome reto vai exercer a função de sujeito. Ele não vai ser complemento verbal, ele não pode ser um adjunto, mas ele pode substituir. Se ele pode substituir, então ele vai funcionar como sujeito da oração, porque ele vai substituir o nome do sujeito, por exemplo, tá? Se eu digo Marcos chegou bem na hora, eu posso dizer ele chegou bem na hora. Eu substituí o nome pelo pronome. Deu para entender? Tá? E aí a gente tem ele, pronome reto, exercendo a função de sujeito, porque ele está substituindo o nome da pessoa, no caso aí o nome das pessoas que chegaram eufóricos. Ok? Muito bem. Segunda frase, os culpados foram eles. Então repara, gente, que agora o eles aparece depois do verbo. Então, veja bem, eles não pode funcionar como objeto direto, indireto, nada disso, tá? Se ele tá aqui aparecendo depois de um verbo intransitivo, que é um verbo que tem sentido completo, ou verbo de ligação, então ele vai funcionar como predicativo do sujeito. Então, vamos lá. É quase que como se ele fosse um atributo ou uma característica ao sujeito, tá? Eu posso dizer, eles foram culpados, e aí eu pego a palavra culpados e classifico como predicativo do sujeito, como eu posso dizer, os culpados foram eles.
Então, eu estou atribuindo para eles, para o pronome eles, uma característica. Então, aí, esse eles no final da frase, depois desse verbo, vai funcionar como predicativo do sujeito. Se você observar, qual é a diferença? Né? O adjunto adnominal sempre vai estar junto, ao lado, tá? Do substantivo, que é o núcleo do sujeito, por exemplo. Agora, o predicativo do sujeito sempre vai estar no final da frase, depois do verbo, ok? Então, presta atenção nisso. Olha aqui. Salvo, lógico, gente, peraí, deixa eu me corrigir também para vocês não se confundirem. Pode ser, em alguns casos, tá? Raramente, pode ser que apareça um predicativo do sujeito intercalado, né, entre vírgulas. A gente vai ver um exemplo mais para frente, tá? Mas a ideia é que ele sempre venha depois de um verbo de ligação, ok? Então, continuando aqui. Muitos turistas, olha lá, muitos, né, acompanhando turistas, ó. É um pronome adjetivo indefinido, tá? Funciona como adjunto o quê, gente? Adnominal. Lembra que eu falei? O adjunto adnominal caminha junto, lado a lado do substantivo, tá? Predicativo não, vai jogar ele lá pro final, depois do verbo, ok? Então, agora anota aí no seu caderno. Antes, presta atenção aqui. A diferença entre o adjunto, o adnominal e o predicativo, olha só. Para tudo e presta atenção aqui comigo. Adjunto, adnominal. De outro lado, predicativo. O que eu tô falando, gente? Que o adjunto adnominal é aquela palavrinha que caminha lado a lado do substantivo. Pode ser um adjetivo. E aí você já sabe que o adjetivo é aquela classe gramatical que caracteriza, não é isso? Tá? Atribui características, né? Ok. E o predicativo? Você também já sabe que o predicativo está ligado ao sujeito por um verbo de ligação, ok? Então tá. Então aqui eu só trouxe para reforçar a diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo. Em ambos os casos, quem faz aí o papel principal, como se fosse um ator, né? É o adjetivo, gente. Porque o adjetivo, veja bem, ora vai exercer função de adjunto, porque vai estar lado a lado, ora vai exercer função de predicativo, porque vai estar lá no final da frase. Observe esses dois exemplos que eu coloquei aqui embaixo, ó. A garota é bela. Ó, a garota é bela. E olha aqui, aquela bela garota está interessada em te conhecer. Então, repara, gente. Bela em cima, bela embaixo. Aqui, bela está depois do verbo de ligação. Aqui, bela está ao lado de garota, né? Então, vamos lá. A garota é bela tem verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Bela, que é um adjetivo, funcionando aqui como predicativo do sujeito se referindo à garota. Pegou aí? Deu para entender? Ok. Segunda frase. Aquela bela garota. Repara. Aquela e bela estão relacionadas à palavra garota. Estão juntos, tá vendo? Ó, lado a lado. Não tem nenhum verbo interferindo. Então, é sinal de que aqui, neste segundo exemplo, nós temos adjunto adnominal. Tá certo? Anota aí direitinho, tá? É importante você colocar no caderno, né, esses exemplos, os conceitos, as diversas formas aí, para que quando chegar a hora da prova, você ter todo o material para estudar, né, para consulta, enfim, tá? Então, não deixe de anotar. Não fique só me ouvindo, não fique só ouvindo os professores, anote a matéria, dá pause aí no vídeo, entendeu?
Pausa o vídeo, copia um pouquinho, pensa, sublinha, né? Usa as canetinhas aí coloridas para você grifar as palavras, tá legal? E assim vai ficar mais fácil para você entender. Vamos lá para a próxima tela. Aqui, gente, vocês vão analisar os termos demarcados nas orações abaixo e classificá-los procurando apontar as devidas justificativas. Então, olha só, a garota educada está alegre. Repara que tem uma palavra que está sublinhada. Olha B, ele agora é estudioso, mas era desinteressado. Palavra sublinhada. O bom filho obedece. Eu acabei esquecendo de sublinhar. Sublinha aí, bom, tá? Então, vamos lá. Aí é para fazer o que, gente? Classificar, dizer se é adjunto, adnominal ou predicativo do sujeito, não é isso? E ele pede ainda para justificar. Ou seja, você vai dizer, aqui é um adjetivo, está acompanhando o substantivo, que é núcleo do sujeito, ou ali é um predicativo, porque está logo após um verbo de ligação, tá? Então é isso, é você perceber, olhar para a frase, analisar e identificar a posição aí da palavra, no caso do adjetivo, se está acompanhando o substantivo ou se está após o verbo. Tá? Vamos lá então, na primeira. A garota educada está alegre. Então aqui, ó, educada ao lado de garota. Educada é uma característica. Funciona aqui como adjunto adnominal, tá vendo? O adjetivo educada acompanha o núcleo garota, tá? Então é isso que é para você fazer. Mesma coisa na letra B, mesma coisa na letra C, tá? Vou dar um tempinho, que aí você copia com calma, não precisa, né, correr. Ok? Vamos lá, na letra B. Ele agora é estudioso, mas era desinteressado. Então, olha só, eu tenho duas palavras aí, são dois adjetivos, né? Que estão sublinhados, estudioso e desinteressado. Se você observar, estudioso está logo após um verbo de ligação, correto? Presta atenção aí. E desinteressado está logo após um outro verbo de ligação, que é o era. Sendo assim, nós temos aqui na letra B, predicativos, ó, os termos que se encontram em destaque representam, pois, o adjetivo, exercendo a função de predicativo. De quem? Do sujeito. Do sujeito, ele. Então, estudioso se refere a ele, desinteressado se refere a ele. Essas duas palavras funcionando como predicativo do sujeito, tá? Letra C. O bom filho obedece. Se você observar, ó, bom, né, que eu falei para você sublinhar, ok? Então, ele está ao lado, né, do filho, da palavra filho. Se ele está ao lado da palavra filho, igual aqui, ó, garota educada, é porque nós temos aqui adjunto adnominal. Se você observar, gente, ó, o adjetivo bom, representando aí a função de adnominal, adjunto adnominal, ele pode ser dispensável, ou seja, se eu tirar, não vai fazer diferença no sentido, no entendimento do texto, né? O filho obedece. Agora, se eu digo o bom filho obedece, eu acrescentei aí, não é isso? Mais uma informação, eu trago uma ideia que modifica tudo, né? Mas não quer dizer que se eu falar sem o adjunto adnominal, não vai entender, tá? É isso. Vamos lá? Organiza aí, escreve todas as atenções e anotações para a gente poder dar continuidade aqui no nosso slide, tá? Só mais um pouquinho, daqui a pouco estamos encerrando.
Atenção, 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 atenção. Olha essas frases aqui, gente. Os alunos estudiosos geralmente leem mais que os relapsos, tá? Qual é o sujeito da oração? Fala aí comigo. Os alunos estudiosos, né? Ok. E na de baixo, estudiosos, estes alunos leem mais que os relapsos. Estes alunos, não é isso? Mas só estes alunos? Estudiosos, porque se refere a estes alunos, né? Muito bem. Então, vamos identificar aqui o adjunto adnominal na primeira frase. Ó, estudiosos, que se refere a alunos. Tem mais? Aqui, ó, estudiosos. Se você observar, esse estudiosos tem uma vírgula e ele inicia a frase. Lembra que eu falei? No exercício anterior, ele pode estar intercalado entre vírgulas. Então, ele funciona aí também, ó, se referindo, né, a alunos. No caso aqui, ele vai ser um predicativo do sujeito, tá? E aqui, ao lado de alunos, ele vai ser um adjunto adnominal, ok? Tá? Muito bem. Aqui eu deixei aqui os pronomes possessivos, mas a gente não tá tratando deles aqui agora, tá? Não tem problema, a gente pode passar. Adjunto adnominal, estudiosos, e predicativo do sujeito aqui, estudiosos, ok? Copia aí as frases para você. Muito bem. E agora, só para a gente poder relembrar rapidinho e você não esquecer, pronomes pessoais do caso reto, tá? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Funcionando aí como sujeito na oração, ok? Os pronomes oblíquos logo ao lado, funcionando então como o quê, gente? Como complementos verbais, não é isso? Lembrou? Ah, muito bem. Então, eles podem ser objetos do verbo, né? Legal. Aqui, nós temos mais adjuntos adnominais. Ó, lembrando, né, que é aquele pronome que acompanha o substantivo, tá? Então, você tem pronome adjetivo que acompanha o substantivo. Ele exerce a função de adjunto adnominal. Por exemplo, João esqueceu sua apostila. Sua é um pronome adjetivo acompanhando a palavra apostila, né? Então, sua funciona como pronome adjetivo adjunto adnominal, tá? Mesma coisa aqui, ó. Minha casa é o núcleo, né? O substantivo, tá vendo? Ó, tá? E aí você tem um pronome também adjetivo que funciona como adjunto adnominal. E o limpa, gente? O limpa seria o quê? Minha casa está limpa. Predicativo, né? Do sujeito, tá? Vamos para cá agora. Este, ó. Este acompanha trabalho, né? Então, você tem aqui um pronome adjetivo, funciona como adjunto adnominal, tá? Este trabalho ficou bom. E bom? Bom também seria o que, gente? Predicativo do sujeito, ok? Agora, aqui embaixo, meus amigos vieram me visitar. Meus, acompanhando amigos, tá vendo? Então, nós temos aqui um pronome adjetivo funcionando aí como adjunto adnominal, tá? E assim a gente agora vai fazer mais exercícios. Porque tem que praticar, né, pessoal? Se não praticar, não aprende. Não adianta se enganar, não, hein? Tem que praticar, beleza? Vamos lá, então. Os pronomes interrogativos, que também podem aí, ó, aparecer nas frases interrogativas, né? Formulam perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, tá? Não vou me adentrar neles agora. Tenho mais esse exercício aqui, para a gente identificar aí, né, a função de cada pronome. Nós fomos sinceros o bastante. Repara que nós funciona como sujeito da oração, tá? Elas são elegantes e educadas. Elas também estão funcionando como sujeito da oração, ok? Se você observar, logo que está depois dos verbos fomos e são, ó, sinceros,
elegantes e educadas funcionam como predicativo do sujeito, tá? Agora, olha C, eu não sou ela. Aqui a letra C funciona como um predicativo, porque olha só o verbo ser, verbo de ligação, né? E o vós aqui é um vocativo, porque indica aí um chamamento, está chamando alguém, tá? Aqui você vai identificar os adjuntos adnominais. Então, eu vou dar um tempinho para você escrever as 4 frases. Copia aí no caderno. Os inscritos atrasados não puderam entrar. Só para identificar os adjuntos adnominais. São aqueles que estão lado a lado aí do núcleo do sujeito, tá? Olha B. As consequências serão graves. Olha C. Os alunos calados estiveram atentos. Olha D. Os funcionários da recepção continuaram calados. Preste atenção, gente, não é só adjetivo que funciona como adjunto adnominal, não. Temos os artigos, não podemos esquecer, artigo definido, indefinido, né? Temos os numerais, tá? Os pronomes, ok? Então, se essas classes gramaticais estiverem aí acompanhando o substantivo, elas funcionam ou funcionarão como adjunto adnominal, ok? Então, vamos lá. Na letra A, os inscritos atrasados não puderam entrar. Adjunto adnominal aqui, ó, atrasados. As consequências serão graves. O as, que já apareceu aqui também hoje, né? Acabei não circulando hoje. O hoje é o artigo que acompanha inscritos, tá? Agora aqui embaixo na C. Deixa ele pegar lá o vermelhinho, depois eu falo do vermelhinho. Calados aqui embaixo, ó, tá? Vai pegar o vermelhinho aqui, que são predicativos, depois eu falo deles. Aqui embaixo, os funcionários da recepção e calados, tá vendo? Faltou o os aqui e o os aqui também. Mas tudo bem. Adjuntos adnominais, pessoal, olha aqui. Atrasados, tá vendo? As, calados, os e da recepção. Esses outros aqui, ó, são predicativos do sujeito, porque o que serão graves? As consequências, sujeito. Então, é o predicativo do sujeito, ok? Quem esteve aí atento? Os alunos calados. Então, atentos se referindo a esses alunos, né? Quem é que continua calado? Os funcionários da recepção. Então, calados se referindo a eles. Percebeu, gente? Aqui no vermelhinho, nos quadradinhos, nos retângulos vermelhos, tá vendo? São predicativos do sujeito, tá? E todos os outros são adjuntos adnominais, acompanhando aí o substantivo inscrito, consequência, alunos e funcionários. Repara que eles estão lado a lado dos substantivos, ok? E aqui no nosso último exercício, os termos, né? O livro da direita é interessante. Observe aí o que está sublinhado. O da direita, interessante. Então, nós temos o como adjunto adnominal, da direita adjunto adnominal e o predicativo do sujeito, interessante. E aí sim, letra A, correto? Livro é o substantivo, né? É o núcleo do sujeito. E o ezinho aqui é o verbo de ligação, beleza? Então, gente, então é isso, viu? Não foi difícil, não é verdade? Continue estudando, tá? A gente vai estar sempre trazendo aí exercícios, conceitos e explicações, tá bom, gente? Vou terminando essa aula por aqui. A gente se vê, até mais. Tchau, tchau.